Bom dia, espectadores do Clube MBL, da revista Valete. Eu não sei se vocês estão assistindo isso de dia, de tarde ou de noite, mas em todo caso nós estamos fazendo aqui essa entrevista numa bela manhã de quinta-feira, das mais quentes que já houve aqui em São Paulo. E a ideia dessa entrevista é apresentar um pouco das concepções de um dos mais eminentes pensadores brasileiros, que é o Roberto Mangabeira Unger. O Roberto Mangabeira Unger é professor de Harvard e foi ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo por 2 vezes, autor de diversos livros, de uma vasta obra elogiada internacionalmente, entre os quais O Direito na Sociedade Moderna, Conhecimento e Política e o Direito e o Futuro da Democracia. Ele também é autor do prefácio do livro de Ciro Gomes, O Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Estamos aqui com Roberto Mangabeira Unger, e é para nós uma grande honra tê-lo em nosso estúdio e poder conversar um pouco sobre o Brasil. Muito obrigado. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Seja bem-vindo, professor. Vamos começar aqui, basicamente, tentando resumir um pouco das suas ideias para um público que talvez não as conheça. Então, a minha primeira pergunta é: quais são as suas ideias-chave para a compreensão do Brasil? Eu vou abordar essa indagação de 2 perspectivas. Primeiro, a perspectiva de como entender o que deve ser, agora e no futuro, o contraste entre esquerda e direita. E depois, do ponto de vista de uma interpretação dos nossos problemas e das nossas oportunidades hoje. Esquerda e direita. Na concepção convencional do debate ideológico no mundo, a esquerda, os progressistas, seriam aqueles que priorizam o valor da igualdade, contra o pano de fundo das instituições estabelecidas. E a direita seriam os que priorizam a liberdade, contra o pano de fundo das mesmas instituições herdadas e constituídas. Portanto, é o que se poderia chamar a igualdade superficial contra a liberdade superficial. Se o critério da superficialidade é a aceitação do legado institucional existente. Está cada vez mais claro para mim que esta concepção da divisória no conflito ideológico mundial não faz sentido, está perdendo sentido. E nós estamos, pouco a pouco, marchando para um outro contraste. Nessa ideia de que o debate ideológico é um debate entre os partidários da igualdade superficial e os partidários da liberdade superficial, a posição dos esquerdistas, por exemplo, fica reduzida à defesa de políticas compensatórias de redistribuição retrospectiva por meio da tributação progressiva da riqueza e da renda e por meio do gasto social redistribuidor. E as teorias de justiça disseminadas, sobretudo no mundo anglo-americano, na academia anglo-americana, como a teoria de justiça de Rawls, dão uma legitimação filosófica a essa concepção. Elas acabam sendo justificativas pseudo-filosóficas das políticas de correção daquilo que o mercado faz. A ideia é o mercado é muito bom para gerar riqueza, porém gera também desigualdade. Para corrigir essas desigualdades extremas, é preciso retrospectivamente atenuar as desigualdades geradas pelo mercado. Ou do lado da arrecadação, a tributação progressiva, ou do lado da renda, ou do lado do gasto social pelo Estado. Nós já sabemos que tudo o que se pode fazer
do lado dessa correção retrospectiva por meio de tributação ou por meio de gasto, é secundário, é marginal no seu efeito. E o que conta mesmo é a distribuição originária, primária, das vantagens e das oportunidades econômicas e educacionais. E para isso o que importa são as instituições, são as estruturas. São elas que teriam que mudar. Não mudam da maneira como o marxismo imaginou que mudem, como mudanças sistêmicas. A ideia marxista leva a uma concepção binária da política. Haveria dois tipos de política. Uma política reformista que maneja os sistemas institucionais existentes, ou uma política revolucionária que substitui um sistema por outro. Mas os sistemas institucionais são concebidos dentro dessa ideia como se fossem indivisíveis. Nós sabemos que não ocorre assim na história, que a verdadeira mudança estrutural, onde e quando ela ocorre, é fragmentária. E essa ideia binária da política é falsa. Qual é a outra concepção da divisão entre esquerda e direita? Essa outra concepção é muito mais próxima de como a divisão entre progressistas e conservadores, esquerda e direita, era imaginada no século XIX do que dessa visão política ou acadêmica recente. A visão é que o contraste entre esquerda e direita repousa ou deve repousar em dois critérios. O primeiro critério tem a ver com o método, com a prática, com o pressuposto institucional. A esquerda insiste em perseguir os objetivos, os interesses, os valores para além da fronteira da ordem institucional existente. Quer econômica, a economia de mercado, quer política. Não é uma disputa sobre a relativa predominância do mercado. É uma disputa sobre como deve ser organizado o mercado. Não é uma disputa sobre o valor da democracia. É uma disputa sobre o conteúdo institucional da política democrática, como organizar. A esquerda, os transformadores, os progressistas, seriam aqueles que insistem em transpor as fronteiras da ordem institucional existente. E a direita, os que querem manter essa ordem como horizonte. O segundo critério para distinguir esquerda e direita tem a ver com o objetivo que orienta. Os conservadores à direita, por essa visão, são aqueles que acham que é normal que a vida das pessoas comuns, da maioria da humanidade, seja pequena. E que há só uma elite de heróis, de inovadores, de disruptores que estão isentos desse destino do apequenamento. As maiorias só são libertadas da pequenez nos momentos de grande crise, sobretudo as guerras. Os esquerdistas, os progressistas, seriam aqueles, por essa visão, que julgam que todas as pessoas, os homens e as mulheres comuns, podem ascender a uma vida maior, com mais intensidade, abrangência e fortalecimento de suas capacitações. Mas só podem ascender juntos. Nós nos engrandecemos, segundo esta visão, juntos, ou não nos engrandecemos. Não nos engrandecemos na forma de uma elite de indivíduos excepcionais.
Ora, por esse critério duplo que eu acabo de descrever, quanto à prática e quanto aos objetivos, a maioria dos esquerdistas contemporâneos são conservadores. A social-democracia institucionalmente conservadora, que é a posição default, a posição residual dos progressistas contemporâneos, é uma vertente de conservadorismo. E os liberais experimentalistas ou radicais, como, por exemplo, vocês, são, por esse critério, esquerdistas. É assim que eu abordaria o conflito ideológico. Agora, vem uma segunda perspectiva, o Brasil. Essa visão que eu acabo de resumir é, por assim dizer, de cima para baixo, da abstração para o mundo. Vamos tomar o caminho inverso, do mundo para cima. E aí ver o que é característico do Brasil hoje. E do Brasil como exemplar da situação predominante no mundo. No mundo todo, no Brasil e em outros países populosos do mundo contemporâneo, como a Índia, por exemplo, a maioria das pessoas são pobres e desorganizadas. Porém, tem um horizonte de aspiração, de anseio, que em vez de ser proletário, é pequeno burguês. O que quer hoje no mundo a maioria da humanidade? É ter um pequeno lote de terra, um pequeno negócio, um comércio, uma loja, é a aspiração pequeno burguesa. E na ausência de outras maneiras de efetivar essa aspiração, ela acaba dirigida, direcionada à pequena propriedade familiar, isolada, arcaica e relativamente improdutiva, que é uma maneira de efetivar a aspiração que não leva a nada, nem para o indivíduo, o máximo o indivíduo atinge uma pequena prosperidade autônoma, mas não fica engajado numa dinâmica de produtividade. E o país não experimenta o milagre de crescimento. O país não ascende no mundo. Para que seja diferente, é necessário que haja um segundo movimento, que é um movimento dentro das elites. Todas as sociedades contemporâneas são sociedades de classe, são hierárquicas, e para que haja essa mudança na situação da maioria, da massa, a massa que é o que se poderia chamar uma pequena burguesia subjetiva, porque objetivamente ela não se constitui majoritariamente de empreendedores, mas subjetivamente ela se orienta nesse sentido. Para que haja uma mudança, precisa haver uma cisão nas elites nacionais entre a maioria rentista dessas elites, financista, neocolonial, e uma contra-elite de orientação nacionalista e produtivista, que afirme a primazia dos interesses da produção, do trabalho e da nação sobre os interesses do rentismo financeiro. E essa contra-elite tem que buscar o poder, ganhar o poder, granjear apoio naquela massa de pequenos burgueses subjetivos e lhes oferecer, sobretudo, uma alternativa à forma tradicional de realizar seus anseios. Em vez da propriedade familiar isolada e arcaica, uma forma alternativa de se engajar na atividade econômica. Hoje esse problema se coloca numa época em que há um novo dilema sobre o desenvolvimento no mundo. Até o final do século XX, havia a ideia de haver um atalho para o crescimento econômico rápido. Esse atalho era
a industrialização convencional, aquilo que também chamamos o Fordismo industrial tardio, como aquele que se estabeleceu em São Paulo ou no sudeste do país em meados do século passado. Esse atalho está deixando de funcionar em todo o mundo. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Pelo que eu compreendo da história da esquerda brasileira, pelo menos de parte da esquerda brasileira, houve uma grande aposta em décadas anteriores em uma ideia desenvolvimentista que deveria promover essa industrialização. Tomou a forma da indústria substituidora de importações na época de Vargas e de seus sucessores imediatos. Pois bem, o Brasil é um país, todo mundo sabe, desindustrializado, né, sofre um processo sofre um processo de enfraquecimento da indústria nacional há muito tempo já, que isso está consolidado, e a gente, o MBL, a gente não tem uma reflexão formalizada sobre esse assunto, mas nós temos algumas intuições acerca disso. Então, em algumas lives, por exemplo, que eu fiz com o Renan, que é um cara que vem dessa área de indústria, já trabalhou com isso, com o pai dele e tal, ele próprio verifica a necessidade de se industrializar o Brasil, especialmente o Nordeste, algumas áreas que ele enxerga como necessárias para que se industrialize. Mas essa reindustrialização não pode ser a volta ao paradigma industrial anterior. Mas exatamente esse é o ponto que eu quero chegar. A gente também entende que este paradigma anterior é um paradigma que se esgotou. Por quê? Porque as condições de trabalho, todas as condições, elas não são mais as mesmas. Sim. Então, por exemplo, a gente tem uma fluidez de emprego muito grande, né? As condições de disputa internacional, de competitividade são outras. O Brasil já chega... Fluidez de emprego é um eufemismo para descrever a situação de que metade da nossa força de trabalho está na informalidade, nas sombras de uma economia ilegal, sem proteção das leis, e na economia formal, uma parte crescente está em situação de emprego precarizado. Exatamente. Temporário. Se você juntar os informais e os precarizados, é a grande maioria da força de trabalho do Brasil. E que esperança pode ter o país de organizar uma dinâmica de produtividade se os trabalhadores brasileiros são essa massa amorfa, informal ou precária? Aí é que está. A minha pergunta vai nesse sentido. Qual seria, portanto, o modelo a se adotar que não caia nos problemas de um modelo já esgotado e que possa apontar para o futuro, neste sentido, de industrialização, de uma... Pois é, então vamos ver isso primeiro do ponto de vista do paradigma produtivo e segundo do ponto de vista da organização do trabalho. A velha vanguarda produtiva que era a indústria convencional se esgotou. Ela hoje sobrevive no mundo como vestígio da vanguarda anterior ou como satélite da nova vanguarda. A nova vanguarda é o que chamamos de economia do conhecimento. Densa em tecnologia, baseada em ciência, aproximando a atividade produtiva da atividade da imaginação, do experimentalismo científico, e vocacionada para a inovação permanente. Acontece que onde essa nova vanguarda emerge e existe, ela existe em forma insular, como uma série de franjas excludentes que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. E em vez de estar se disseminando pela economia toda, a tendência dela é se retrair cada vez mais. Então, por exemplo... Isso, desculpe interromper, mesmo nos países mais desenvolvidos, mesmo onde nos países isso é mais desenvolvidos, com as populações mais educadas. Então, para dar um exemplo comezinho, a Apple, ou aqueles oligopólios, aquelas plataformas da Califórnia, de Silicon Valley, encontraram uma maneira de bifurcar o processo produtivo. A parte criativa e mais lucrativa, eles ficam para si, para eles. E a parte rotineira, comodificada,
eles alocam para empreendimentos distantes, como a Foxconn na China, em partes do mundo onde o salário é muito mais baixo e a carga tributária também é muito mais baixa. Então, aí surge essa forma insular ou fragmentária, excludente da economia de conhecimento, que é uma fonte, é uma causa, de um lado, de estagnação econômica e, de outro lado, de desigualdade econômica grave. Estagnação econômica porque ela nega a prática mais avançada à maioria. Como não haver estagnação? Se você diz que só a elite pode ter a prática mais avançada, vai haver desaceleração do crescimento. E desigualdade, porque ela ancora a desigualdade nas divisões estruturais da economia entre vanguarda e retaguarda. Aí está o novo dilema do desenvolvimento no mundo, que nós no Brasil ainda não compreendemos ou não... E não entramos nesse debate. O novo dilema sobre o desenvolvimento é este. O velho atalho se fechou. A alternativa seria uma forma inclusiva, socialmente includente da economia do conhecimento. A nova vanguarda. Mas essa alternativa não existe. Se não existe nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão, como pode existir no Brasil? Esse é o dilema, e esse é o debate que não temos. E por que é que nós nos evadimos desse debate, em que o mundo está cada vez mais engajado? É porque nós olhamos do lado e encontramos uma forma fácil de evitar o enfrentamento desse dilema. A forma fácil é a volta ao setor primário, a produção primária. A agricultura, a pecuária e a mineração pagam as contas do consumo urbano. Enquanto pagarem, disfarçam a lenta queda do país. Né? O resto que discute a confiança financeira, o déficit, o equilíbrio das contas públicas é derivativo, é o superficial. O problema básico é o problema produtivo e a degradação produtiva do Brasil. Então, o nosso problema central brasileiro hoje não é a desigualdade, ainda que o Brasil seja um dos países mais desiguais na história da humanidade. O nosso problema básico é a mediocridade. E eu sustento que só poderemos superar a desigualdade extrema numa onda de superação da mediocridade, do primarismo produtivo e educacional em que estamos afundando. Então, voltando à minha ideia, uma contra-elite produtivista e nacionalista teria que se contrapor à elite financista e oferecer à maioria, a pequena burguesia subjetiva, alternativas. E o que são essas alternativas? As alternativas seriam os primeiros passos rumo a uma forma includente da economia do conhecimento. Agora vem as nossas especificidades. Você falava no Vargas e na industrialização substitutiva de importações criada naquela época. O que nós temos é o legado do corporativismo varguista. Carcomido, arruinado, pervertido. Pervertido porque não mobilizado a favor de um projeto produtivista. Mas ele poderia ser resgatado e nós poderíamos usar os instrumentos que ele nos legou, como a Embrapa, o Sebrae, Senai, Senac, bancos públicos de desenvolvimento, para soerguer pouco a pouco a retaguarda da economia brasileira. E o que é essa retaguarda? A retaguarda é constituída, de um lado, das pequenas e médias empresas retrógradas
que respondem pela maior parte do nosso produto e dos nossos empregos, mas que estão afundados nesse primitivismo produtivo. E, de outro lado, a massa de autônomos, prestadores autônomos de serviço, informais ou precarizados, que hoje é grande parte da nossa força de trabalho, e começar a equipá-los com crédito, com tecnologia, com práticas e conhecimentos mais avançados. Transformá-los pouco a pouco em artesãos tecnologicamente equipados. Para isto, não basta ter uma política industrial, um projeto produtivista. É preciso ter uma outra legislação de trabalho. A nossa legislação de trabalho, herdada de Vargas, protege apenas os organizados nessa vanguarda industrial anterior que está sumindo. Nós precisaríamos de um outro corpo de leis, não substitutiva do antigo, mas complementar, para proteger essa maioria amorfa e desprotegida, que são os precarizados e os informais. Bom, professor, a arquitetura desse desenho que você está mostrando aqui para os nossos espectadores é muito interessante, mas de cara eu vejo algumas dificuldades imensas, que são de natureza política. Sim. E aí eu vou chegar nessas dificuldades. A primeira dificuldade que eu enxergo é a seguinte, né? A gente tem, por exemplo, uma elite, que é uma elite financeira que não está interessada nesse projeto. Uma elite fundamentalmente rentista, e até mesmo uma elite industrial que não é industrial de fato, mas que é rentista de maneira escondida. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade ora, para mudar isso, eu entendo que seja necessário uma política nacional muito robusta, muito poderosa, que vá mexer com interesses constituídos e consagrados na sociedade brasileira, que, portanto, exija do estadista que assim faça muito poder. Tá? Qual a segunda dificuldade? A segunda dificuldade nós vimos, e nós também sofremos isso, mas de uma perspectiva um pouco diversa, uma eleição agora muito polarizada, entre dois projetos políticos que não têm essa perspectiva. Um projeto do Bolsonaro, que é basicamente um projeto muito curto em termos programáticos, sem inteligência estratégica de nenhum tipo, e um projeto do Lula que não tem essa perspectiva. Também. E esses dois projetos, eles dominaram a eleição e esmagaram qualquer coisa que tivesse contra isso. Então, por exemplo, a gente viu o Ciro Gomes amargar uma votação muito baixa, a gente viu a nossa votação do MBL ser muito difícil, embora a gente não se alinhe num quadro nacionalista, mas nós pertencemos assim, a uma direita alternativa ao bolsonarismo, que atacou o Bolsonaro muito duramente desde 2019, e a gente padeceu de problemas eleitorais por conta disso. Ora, perante esse cenário, como criar a alavanca para revertê-lo? Dado que nós temos uma polarização entre dois projetos que não se importam com isso, e dado que nós temos, como primeira condição, uma elite que também não está preocupada com isso. Ou seja, politicamente, como sair desse impasse? Insistir, perseverar, porque a natureza do país mudou. Agora nós temos um país em que há uma vanguarda de emergentes, de pequenos empreendedores, é a minoria dessa pequena burguesia subjetiva, os que são de fato empreendedores. Porque a grande maioria quer ser, mas não é. Atrás desses emergentes, que é, por assim dizer, a elite dessa massa da pequena burguesia subjetiva, há milhões de trabalhadores pobres, mas que já assimilaram a cultura da autoajuda e da iniciativa. E atrás desses, os batalhadores, por sua vez, a massa pobre, que aceita o açúcar das transferências sociais por falta de outra coisa. Claro. Mas que tem os olhos vidrados
na nova vanguarda dos batalhadores e dos emergentes. Essa é a situação do povo brasileiro, que está fazendo o que o meu amigo e aliado Brizola descrevia como costeando o alambrado, buscando uma saída da cerca, nesse quadro de mentiras. E o discurso tradicional da política brasileira é o discurso do açúcar. Até recentemente, a tarefa do discurso político brasileiro, hipocritamente descrita como o social-democrata ou social-liberal, era adorar a pílula do modelo econômico, com as tais políticas compensatórias. Todo mundo fingia ser centro-esquerda, de algum tipo. Inclusive os liberais insistiam que eles eram social-liberais e assim por diante. Isto era o Brasil, mas esse Brasil mudou, porque agora há essa massa com essa orientação diferente preferindo ser agente empoderado a ser beneficiário cooptado. Essa é uma mudança profunda e sutil, mas cria uma oportunidade subjacente. E os nossos partidos são o retrato da situação anterior, da situação até agora. Desde Fernando Henrique Cardoso, governos Lula, Dilma, Bolsonaro, agora Lula outra vez, o país está sendo comandado por um casamento do rentismo financeiro com o pobrismo, as políticas compensatórias. E com as contas pagas pela agricultura, pecuária e a mineração, disfarçando essa falência de ímpeto produtivo e capacitador. Isto é um drama. E agora as contas públicas estão degenerando lentamente. Inicialmente, ninguém no mundo compreendia por que o Brasil pagava esses juros astronômicos. Porque com a dívida no perfil que tinha e em moeda nacional, não havia razão para isso. Era uma extorsão do oligopólio bancário. Mas, à medida que a bola de neve da dívida vai crescendo, o que era mera extorsão vira necessidade econômica. E o juro alto está virando a consequência inevitável, não a causa do problema. E as contas públicas estão degenerando. O Brasil não é a Nova Zelândia. No Brasil há mais gente do que boi ou ovelha. E essa riqueza fácil da natureza, embora sirva para disfarçar ou atenuar o problema, não resolve. Então o povo brasileiro inevitavelmente vai sofrer grandes problemas, porque esse modelo vai falir na sua capacidade de financiar o gasto social necessário e de evitar as consequências da desindustrialização. A única questão é se esse sofrimento do nosso povo vai ser em troca de uma saída produtiva ou vai ser desperdiçado em troca de nada. Aí é que está a situação do país. Porque, pelo que eu vejo, por exemplo, o senhor mencionou dois grupos, né, dois conjuntos de pessoas. Dois destinatários. Uma dessa boa política expressão. De qualificação. Que seria esses pequenos empresários, ou seja, essa parte da população Os que emergentes. já está de fato estabelecido nesse extrato, Sim. e uma parte da população que é o destinatário das políticas compensatórias. Pois Mas bem, entre eles uma camada intermediária, os batalhadores, que assimilaram a cultura da autoajuda e de iniciativa, trabalham desesperadamente em 2 ou 3 empregos,
mas ainda não estão estabelecidos como empreendedores. Pois bem, do ponto de vista político, aonde é que eu vejo se dar o alinhamento desses grupos? Eu acho que isso é um fato. Aqueles que são beneficiários das políticas compensatórias votaram nessa eleição no Lula. Eles votaram no Lula por razões muito óbvias, né? Eles tiveram essas políticas durante o governo petista, eles viram que essas políticas de alguma maneira afetaram as suas vidas de forma positiva, ainda que não com a intensidade necessária, mas enfim, elas viram alguma coisa, e pragmaticamente elas entregaram esse voto no PT, como o PT sendo uma espécie de fiador daquela bonança passageira que, enfim, afetou a vida dessas pessoas durante um certo período. O açúcar, como e é melhor comer o açucarado do que o amargo. Que nada, né? Ao passo que esses pequenos empresários emergentes de classe média baixa, via de regra, depositaram o seu voto no Bolsonaro, no bolsonarismo. Sim. Aí, creio eu, que de forma menos pragmática e mais ideológica. Então, aonde é que eu quero chegar? Hoje, o perfil dos projetos que estão disputando e que, a meu ver, vão disputar em 2026 com bastante força o projeto que é herança do petismo, com Fernando Haddad, ou com qualquer ou com Lula de novo. Exatamente. Não se sabe. A confiança da genuflexão ao mercado financeiro com a promessa as políticas compensatórias. A distribuição compensatória. O pobrismo, como o senhor está descrevendo. E também algum legatário do projeto bolsonarista, que não é mais o próprio Bolsonaro, porque ele está declarado inelegível, mas que talvez seja o Tarcísio, talvez seja a Michelle, talvez seja o Zema, enfim. A pergunta é, como quebrar essa bifurcação, que é uma bifurcação terrível e que meio que nos escraviza? Aqui no MBL, a gente obviamente quer quebrar isso, a gente está lutando, mas nós não vemos ainda um horizonte muito concretizado. E eu vi da parte dos nacionalistas também uma enorme dificuldade, né, com a votação ruim que o Ciro Gomes teve, com uma dificuldade, enfim, de formar quadros institucionais, eleitos, parlamentares nacionalistas. O que é que no campo nacionalista está sendo feito de prático para vencer essa dificuldade? Porque é uma dificuldade que está posta. Nós temos que organizar uma nova coalizão. Perfeito. Produtivista e nacionalista. E essa coalizão tem que juntar os quadros dessa pequena burguesia objetiva e subjetiva, muitos deles evangélicos, com a parte da massa que descobre que a compensação social, a política compensatória é melhor do que nada, mas não é o que querem. Né? E um dos obstáculos que tem que ser removida é o obstáculo simbólico moral do conflito entre as guerras culturais da direita na sua configuração atual e a política identitária da esquerda. Porque, veja, nesse período histórico todo, além do rentismo e do pobrismo, que são os elementos principais que dirigiram o projeto nacional, inventaram um terceiro elemento também para confundir e dividir a nação, que é a política identitária da esquerda, política identitária dirigida às minorias, não à maioria, e a sua imagem invertida, que são as guerras culturais da direita. Então, isso nós temos que superar. Por exemplo, na política identitária, nós importamos dos Estados Unidos uma política absurda de cotas, que nega a realidade básica do povo brasileiro, que é a realidade da miscigenação, inventou uma série de divisões danosas e artificiais para nos confundir. Quando isso aconteceu, essa importação do sistema americano, nós estávamos começando a ter uma solução brasileira para esse problema.
A solução brasileira tinha duas partes. Uma parte é dizer a discriminação racial, por exemplo, individualizada, tem que ser sancionada, punida. Mas a promoção coletiva dos grupos desavantajados tem que depender da desvantagem real. E a desvantagem real é tipicamente composta por um acúmulo de desvantagens. Então, a desvantagem racial funciona para agravar uma desvantagem de classe já pré-existente. E a resposta à desvantagem coletiva é a promoção coletiva por meios estruturais. Não é a política teatral e simbólica. Esse é um exemplo de como uma rearrumação das ideias poderia facilitar essa aliança necessária entre partes da massa e os evangélicos, os pequenos produtores. Isso é essencial. E ter a ideia do projeto nacional. Abandonar a velha ideia do conflito entre esquerda e direita e criar essa nova ideia de que eu falei no início da nossa conversa, e com isso constituir o instrumento político desse novo projeto nacional. É difícil? Claro que é difícil. É dificílimo. E se você me perguntar objetivamente qual é o desfecho mais provável, o desfecho mais provável é continuar tudo como está, até que o país lentamente se arruine. Mas a política e o pensamento existem para que o desfecho mais provável não seja necessário. E nós possamos imaginar uma alternativa produtivista e capacitadora para nosso país. O nosso principal atributo nacional é a vitalidade, é o dinamismo. E o nosso problema é a sua crueza, o primarismo dessa vitalidade. Nós temos que transformar o espontaneismo, o inculto do nosso povo, em flexibilidade preparada. Agora, temos muitos aspectos da vida nacional que podem servir como pontos de partida. Esse projeto que eu comecei a esboçar só vai se efetivar no Brasil quando tocar o chão da realidade regional. Porque nós temos esses diferentes mundos no país. Amazônia, Nordeste, Brasil Central, Sul, isso é como se viessem de planetas diferentes. Como vários países num país só. Exatamente. Então, e em cada uma desses mundos sociais há uma burguesia provinciana que também tem interesses. E nós temos que eles são parte dessa coalizão produtivista, parte potencial. Veja o caso da nossa fronteira agrícola, o Brasil Central. O Mato Grosso é um dos maiores celeiros do mundo hoje. Toda a produção agrícola do Mato Grosso ocorre em 15% de seu território. As pessoas não sabem isso. E o que é o resto? O resto que não é floresta remanescente é pastagem degradada. No Brasil, para cada hectare cultivado, há 4 ou 5 entregues à pecuária extensiva. O efeito cumulativo da pecuária extensiva é a degradação da terra. Grande parte do território nacional brasileiro hoje é pastagem degradada, inclusive nas áreas mais nobres, próximas às capitais, às rodovias federais. A ciência da recuperação das pastagens está dominada, o custo é relativamente baixo. Nós poderíamos, no Brasil Central, recuperar as pastagens degradadas e transformá-las no palco físico de um novo paradigma agropecuário, com a intensificação da pecuária, mais boi por hectare, diversificação das lavouras perenes, para que não sejam apenas a monocultura da soja,
manejo florestal sustentável e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários, sustentada por uma rede de cidades médias no Brasil Central. O que é isto? Isto é um exemplo da economia do conhecimento no próprio setor primário. E é um projeto óbvio para o Brasil. E é um projeto que interessa aos produtores médios, a essa burguesia provinciana que existe lá e que nós atacamos. Eu, por exemplo, quando fiz um trabalho de base em Rondônia, eu descobri que ocorria o seguinte: a política industrial do Brasil pegava o dinheiro do trabalhador, reunido no FAT, agora são transferências do Tesouro, usava esse dinheiro via BNDES para financiar a constituição do oligopólio da carne, a indústria da carne. Esse oligopólio chegava lá em Rondônia e comprava os frigoríficos dessa classe empreendedora emergente. Muitas vezes com o único objetivo de fechá-los, para que não houvesse concorrência. Essa foi a política industrial do Brasil. Foi uma política destinada a subverter essa vanguarda do povo brasileiro. Então, isto é dramático. Isto pode ser dramatizado ao país. Nós podemos ter um novo conflito político desenhado nessas bases. E aí eu começo de uma nova coalizão majoritária, produtivista e nacionalista. É isso que eu quero. E, entre outras coisas, a formação dessa coalizão exige superar os conflitos e as suspeitas herdadas sobre direita e esquerda. Porque tem de haver direita, entre aspas, esquerda, entre aspas, nessa coalizão majoritária. Entendi. É como se fosse criado, portanto, um alicerce básico onde se reclassificasse direita e esquerda, mas tomando como pressuposto esse novo paradigma. Então, dentro desse novo paradigma, ressurgem as divisões de direita e esquerda requalificadas, é isso? O que importa é a distribuição fundamental, primária das vantagens e das oportunidades econômicas e educativas. O prioritário não é a distribuição derivada, aquela que resulta da tributação progressiva e do gasto social redistribuído. É o fundamental. São essas divisões estruturais. E como há essa mudança de consciência na nação, como ela obscuramente busca agora ser agente e não apenas beneficiário, como ela tende a rejeitar a mera cooptação e quer o empoderamento, há uma oportunidade. Essa oportunidade abstrata, indefinida, tem que ser transformada em algo real. Aí vem a tarefa conjunta do pensamento e da política. Bom, diante disso, eu até coloquei aqui uma pergunta no meu roteiro, porque eu acho que é um assunto assim, de imenso interesse internacional e nacional, que é o seguinte: o senhor, em um dos pontos aí de sua vasta e variada carreira, coordenou o Plano Amazônia Sustentável. Sim. E eu sei que o senhor é um crítico duro de uma concepção marinista, da Marina Silva, sim, de política para a Amazônia. Sim. O senhor poderia resumir as ideias? Sim, então eu dizia que essa alternativa produtivista e nacionalista que eu prego para o Brasil, que eu advogo, tem que se traduzir em estratégias para o desenvolvimento de cada uma de nossas grandes cidades. É só ali que ela vive. Não é uma tradução mecânica. Esse projeto só existe se ele tomar a forma desse concerto, dessa dialética de projetos regionais no Brasil. E um exemplo dramático é a Amazônia. Para o mundo, o Brasil é importante também, ou sobretudo, por conta da Amazônia. Perfeito.
E nós falamos de forma frouxa, superficial, no desenvolvimento sustentável da Amazônia. O que é o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Ou é um extrativismo artesanal, sem ciência, sem tecnologia, sem escala, e, portanto, sem futuro, ou é uma variante da economia do conhecimento. Então, a ideia agora predominante do governo Lula, via Maria Silva, é esse extrativismo artesanal. O seringueiro tira borracha da árvore, apanha nozes do chão e tal. Isso é um absurdo. Sob a justificativa de preservá-la do... Não, e mais do que isso. Então, há uma pleiade, há uma junção de ONGs estrangeiras, que são a fachada de governos estrangeiros e de interesses empresariais estrangeiros. E a ideia básica é transformar a Amazônia num conjunto de parques temáticos, não é? Numa grande Disneylândia, uma série de Disneylândias, porque para a juventude burguesa do Rio e de São Paulo, o interessante é imaginar a Amazônia como uma tela vazia no qual se podem projetar as fantasias e os ressentimentos e os escapismos dessa gente. A alternativa tem que ser altamente avançada. Não há nada no meio. O desenvolvimento sustentável ali ou é o primitivo, o artesanal, ou é algo que não existe, o vanguardista. Começa até no manejo da floresta. Toda a tecnologia florestal disponível no mundo evoluiu para manejar florestas temperadas, homogêneas, e não florestas tropicais heterogêneas. Tem que criar tudo. Começa até com a tecnologia básica do produto mais evidente, que é a madeira. Não existe. Nós teríamos que desenvolver essa tecnologia em parceria com nossos vizinhos amazônicos na América do Sul. E o objetivo, então, é construir um modelo que vincule o complexo industrial urbano ao complexo verde e assegure que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. Então, agora em Manaus, na Zona Franca de Manaus, a atividade predominante é montar motocicletas e celulares. Tem nada a ver com a Amazônia. Poderia estar em Hong Kong. É uma política preservacionista apenas no sentido de que ocupa as pessoas e evita que elas devassem. Bom, agora, há uma premissa para esse projeto vanguardista na Amazônia. A premissa é liquidar o caos fundiário. Porque eu descobri, foi a minha primeira grande surpresa quando eu assumi, que a Amazônia é um caos fundiário no qual ninguém sabe quem tem o quê. Menos de 4% das terras em mãos de particulares tinham título jurídico claro. 4%? 4%. Uau! Ninguém tinha título, ninguém sabe, ninguém tinha segurança jurídica ou clareza sobre a titularidade. E onde há essa situação de confusão radical, a pilhagem será mais atraente do que quer a preservação, quer a produção. O impulso do governo é ver as famílias que trabalham na Amazônia, os pequenos e médios, como grileiros. Estão lá há gerações, chamados pelo governo federal para ocupar a Amazônia. Há grileiros, imperadores de terra, lá em cima, mas não é essa a população. Então tem que acabar com o caos fundiário. A regularização fundiária é a primeiríssima prioridade. E, a partir da regularização fundiária, o ordenamento territorial, o zoneamento econômico e ecológico. Agora,
Veio um outro capítulo desse drama amazônico, a política indigenista brasileira. É uma tragédia. 21% do território da Amazônia legal é reserva indígena. Mas, ao mesmo tempo, há uma legislação que nega aos povos indígenas qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico no seu território ou capacitação educacional. A grande maioria dos indígenas brasileiros são assimilados e querem ser cada vez mais assimilados. Há um problema de prover ajuda econômica e educacional a eles de uma forma que não predetermine o resultado da assimilação. Eles têm que ter a opção de se assimilarem ou não. Então tem que haver delicadeza na maneira de prover esse apoio. E há um outro problema muito interessante, que o jovem indígena que se rebela contra a sua tribo é um cidadão da República. E se ele decidir ser um subversivo na tribo, no povo, claro, a República tem que estar ao lado dele, assegurando o seu direito. Mas tudo isso foi suprimido porque a maior tragédia que se abateu sobre os povos indígenas foi a substituição dos jesuítas pelos antropólogos. E a antropologia não é apenas uma disciplina, ela é uma heresia contra o espírito dominante do Ocidente. No Ocidente, nós acreditamos que todos temos uma vocação profética e que essa vocação profética nos convida a nos rebelar contra a ordem social, contra as ideias dominantes, quebrá-las como quebramos os ídolos, não é? E, ao mesmo tempo, trabalhar dia e noite freneticamente, buscando alternativas, buscando saídas. Os antropólogos julgam que o que deve predominar é a teologia da imanência, a natureza é sagrada, a ordem constituída é sagrada, e a pragmática da suficiência. Trabalha-se só para reproduzir o padrão de vida habitual e depois você tem o lazer. Né? Então, os povos indígenas são como que fósseis para exibir no museu. Isso é uma... Eu compreendo a crítica, mas não existe nessa atitude dos antropólogos também uma preocupação subjacente em não destruir o que seria o conhecimento ancestral desses povos, o seu modo de vivência, porque há uma crítica também que a gente tem que considerar, que é a crítica ao paradigma dominante ocidental, ao paradigma produtivista, progressista, não estamos falando sobre positivista, eu estou falando sobre... Eu sou um partidário desse ideário ocidental. Transformar-se, transformando o mundo, libertar-se, quebrando os ídolos da ordem constituída. Não há nenhuma neutralidade possível nessa disputa. Vêm os antropólogos e, disfarçados de uma especialidade científica, são, na verdade, os caudatários de uma ideia antiprofética, antissubversiva, anti-ocidental. Eu respeito só uma parte dela, que é essa ideia que nós temos que respeitar a opção da coletividade do povo indígena. O povo indígena deve poder escolher se assimila ou não, e de que forma. E a maneira como nós o apoiamos não deve predeterminar esse resultado. Concordo, mas esse é o limite. Nós estamos numa república, o jovem indígena é também um cidadão, e se ele quiser ser um fazedor de confusão na tribo dele, nós temos que apoiá-lo, porque isso não é o que eu quero para o jovem indígena, isso é o que eu quero para todos os jovens do mundo. E eu não vou dizer que só os indígenas têm que ser tratados como crianças e como fósseis e ocupar o lugar no museu de curiosidades etnográficas.
Bom, a gente chegou aqui num assunto que eu acho que abre perspectiva para uma indagação mais filosófica mesmo. Sim. O senhor é um filósofo renomado, conhecido no mundo todo, e muito elogiado, para quem aqui está me assistindo não sabe, elogiado por alguns dos maiores pensadores do mundo, foi o Mangabeira Unger. Eu queria sair um pouquinho das questões vinculadas a Brasil e projeto nacional e lhe fazer uma pergunta que eu espero que o senhor responda de uma maneira mais simples, porque assim, a gente está atingindo todo tipo de público aqui. Quais seriam as principais ideias epistemológicas do senhor? Porque um dos livros que inclusive eu citei aqui é Conhecimento e Política, e o senhor fala muito da economia do conhecimento, mas em termos epistemológicos mesmo, há alguma inovação da sua obra em face da tradição epistemológica, enfim, que vem até hoje? Como é que o senhor concebe a questão do conhecimento? A epistemologia é a filosofia do conhecimento. E é um dos departamentos mais problemáticos da filosofia, porque há uma série de falsos dilemas, de falsas posições. Eu diria que a minha preocupação com a epistemologia é sobretudo prática. Por exemplo, há um historiador da ciência chamado Thomas Kuhn, que foi muito famoso. E tem a ideia de que há dois tipos de ciência. Há a ciência rotineira, que ele chama normal, e aquela que rompe os paradigmas. E a ciência que rompe os paradigmas. O que nós devemos querer na ciência? Nós devemos querer que a ciência normal, pouco a pouco, absorva alguns dos traços da ciência revolucionária. Que não haja essa divisão radical entre o rotineiro e o revolucionário. Porque essa divisão radical é uma maneira de nos apequenar. E essa tese eu poderia generalizar da seguinte forma. Nós podemos distinguir dois tipos de atos. Há os atos rotineiros que nós tomamos dentro de um arcabouço de práticas, instituições e premissas que aceitamos como dadas. E há os atos revolucionários ou radicais em que nós mudamos parte do arcabouço, caracteristicamente premidos, impulsionados por alguma crise pessoal ou coletiva. O desejável para a ascensão da vida humana a um plano mais alto, para a divinização da humanidade, o ideal é matizar esse contraste entre as duas categorias de atos, para que os atos de transformação do arcabouço resultem de uma forma mais contínua, natural e fácil dos atos rotineiros de movimento dentro do arcabouço. E assim, em relação ao todo mundo social, nós poderíamos ser insiders e outsiders ao mesmo tempo. Ninguém é livre isolado, morando na floresta. A pessoa é livre na medida em que está engajado no mundo social definido. Ou epistemologia, no mundo científico, no mundo de ideias definido. Mas o problema é que a participação parece exigir como preço a rendição. Para que nós participemos num determinado mundo, aquele mundo social pode nos pedir que nós nos rendemos a ele. E que, em vez de manter a última palavra para nós demos a última palavra àquele mundo. O ideal de libertação da humanidade é que nós possamos nos engajar sem nos render e continuar a ser engajados, resistentes. Isto em todos os campos. Não é só no campo epistemológico, é também no campo da política. Aí vem a ideia de uma democracia de alta energia, que faculta as transformações estruturais frequentes, que derruba o governo dos vivos pelos mortos e que permite que a mudança
não dependa da crise como sua condição. A tarefa da imaginação é fazer a mudança sem crise, fazer o trabalho da crise sem crise. É para isso que nós temos imaginação. E nós podemos organizar a política e a economia de forma a facultar esse experimentalismo, essa inovação, essa prática reiterada da transcendência. E aí vem uma ideia que tem origens também no século XIX, entre os liberais e entre os socialistas no século XIX. Era uma ideia compartilhada por John Stuart Mill pelo liberalismo e por Karl Marx pelo socialismo. A ideia é que a tarefa de uma política libertadora não é humanizar a sociedade, é divinizar a humanidade. É que nós subamos, que nós ascendemos. E só podemos ascender juntos. Não podemos ascender na base dessa divisão entre uma elite de heróis e a humanidade comum. Esse é o ponto. Esse é um ponto bem interessante, eu queria retomá-lo aqui. Existe uma crítica conservadora, forte, a essa ideia de divinização da humanidade, de transformação contínua, que é o seguinte: desde pelo menos os séculos XVII, XVIII, nós estamos dentro de uma espécie de gigantesca crise transformadora de tudo, que revolve todas as bases tradicionais da sociedade, arranca os sedimentos, arranca os solos vivenciais que nós temos e nos joga numa espécie de ultravelocidade de transformações. Pois bem, com a pós-modernidade, ou que seria aí a possível superação da modernidade, nós temos visto, e isso, por exemplo, foi colocado pelo Bauman e por alguns sociólogos e filósofos, um problema ou problemas associados a esta excessiva velocidade, como, por exemplo, a falta de um solo, de uma perspectiva mais contínua, a dificuldade que as gerações mais novas têm de dialogar com as gerações mais antigas. E tudo isso vai numa direção contrária à ideia de que nós estamos sendo governados pelos mortos. Talvez a gente esteja sendo governado não pelos mortos, porque essa tradição está se acabando, ela está mudando muito rapidamente e há uma sensação de que está se chegando a um horizonte que você simplesmente não sabe o que vai acontecer. Isso não compreende alguns riscos, sim, perigos claro, graves? Esse modelo de transformação que eu descrevi na epistemologia e na política, de diminuir a distância entre os atos rotineiros e os atos excepcionais, também muda a natureza da transformação. A transformação é, por assim dizer, trocada em miúdos e se aproxima de nós como algo mais normal. Nós não temos que escolher entre ser um burocrata rotineiro e ser Robespierre. Há muito caminho intermediário. Agora, eu quero até radicalizar no retrato que você traçou aí, nesse seu comentário, da seguinte forma: nós vivemos, como vocês sugeriam, um período revolucionário na história da humanidade. Não de agora, recentemente, mas há uns 3 séculos. Nós estamos nesse período revolucionário. Há um projeto revolucionário. Eu confesso que eu sou um apoiador desse projeto revolucionário. Nunca disfarcei isso. E esse projeto revolucionário tem 2 lados. Um lado é o lado político, que foi sustentado pelas doutrinas do liberalismo, do socialismo, da democracia. A promessa desse lado político da agenda revolucionária é levantar da vida social a grade de divisões e hierarquias, afrouxar. E o projeto revolucionário tem também um lado personalista, que foi sustentado pela cultura romântica, sobretudo a cultura popular romântica, a música popular, o filme,
a telenovela, que disseminou pelo mundo todo uma mensagem sublime. A mensagem sublime é que as pessoas comuns, no fundo, não são tão comuns. Têm dentro de si o infinito e podem ascender a uma vida maior. Essa foi a mensagem romântica, reforçada pelas grandes religiões que se difundiu. Agora, o problema é o seguinte, esse projeto, com seus dois lados, continua a ser o projeto mais poderoso do mundo. Sim. Mais poderoso no sentido que ele continua a comandar a agenda. E que todos os outros projetos, porque ele tem muitos inimigos, respondem a ele, né? Resistem a ele. Você agora há pouco sugeriu uma das formas de resistência. Mas ele continua a comandar a agenda. Nesse sentido, ele é forte e continua a ser forte. Mas, num outro sentido, ele é fraco. Ele é fraco porque os adeptos desse projeto, como eu, não mais sabem quais devem ser os seus próximos passos. Nem na política, nem na vida coletiva, nem no plano personalista, que é a imaginação da ética, da moral, da conduta da vida. Né? E quando não se sabem quais devem ser os próximos passos de um projeto, o projeto se enfraquece, se perde. A lei do espírito é que nós só podemos possuir aquilo a que nós renunciamos e aquilo que reinventamos, que reimaginamos. Não podemos mantê-lo vivo se ele não se transforma. Eu agora sinto que eu vivo num interlúdio contra-revolucionário, que eu espero que seja breve, nesse longo período revolucionário na história da humanidade. E eu estou determinado a assegurar que minhas ideias e meus não sejam plasmados pelas premissas do interlúdio contra-revolucionário. Eu quero que a revolução continue. Eu sei que para que ela continue, ela terá que ser diferente na forma e no conteúdo, que terá que ser tudo reinventado. Esse é o objeto da nossa conversa. Um pequeno exemplo. Mas essa é a motivação. Maravilhoso. Bom, a gente já está se encaminhando aqui ao final de nossa entrevista. Espero que vocês estejam gostando da entrevista. A entrevista está maravilhosa. E eu queria lhe perguntar, uma das últimas coisas, o que o senhor está produzindo hoje em termos bibliográficos? O que vai sair da sua pena? Sim. O que está aí para ser colocado para ser? Então, o próximo livro meu que será publicado chama O Mundo e Nós. Vai ser publicado originalmente em inglês. Nós já estamos fazendo a tradução ao português. Eu espero que não dure muito. Será publicado em fevereiro, vendido pela Amazon e outros lugares, e depois sairá a tradução. Essa obra é uma obra de filosofia geral. Ela junta tudo. É uma visão de ontologia, epistemologia, ética, política. É a expressão mais abrangente do seu meu pensamento atual. Pode ser entendido como introdução a ele ou é muito avançado? Não, chamar de introdução seria um pouco enganoso, porque é uma espécie de suma do seu pensamento. É complicado, a obra é complicada, é exigente, eu não vou fingir que não é, mas é o que penso. Tá. Agora eu estou começando a escrever um livrinho, um pequeno ensaio, que será um livro muito mais breve do que o outro, sobre o Brasil. E esse livro será chamado Brasil como Promessa, porque eu encaro o Brasil como uma promessa à humanidade. E eu quero crer que o Brasil pode ter um papel profético entre as nações. Eu quero que o meu país ajude a trazer luz e alento à humanidade. E esse livro é sobre essa mensagem que o Brasil poderia trazer à humanidade. Bom,
encerrando aqui a nossa entrevista, eu vou lhe dar um presente. É o seguinte, vou comentá-lo rapidamente. Aqui a gente do MBL, nós criamos uma revista chamada de Valete. É uma revista cultural. É a única revista cultural impressa periódica na direita brasileira liberal que eu conheça. E a gente está assim, tentando congregar intelectuais das mais diversas matrizes, com predomínio liberal conservador, mas aqui na Valete algumas teses estão começando a sair. Então, por exemplo, algumas coisas que eu escrevo, alguns ensaios filosóficos que eu estou começando a pensar, eu publico na Valete. A gente tem 2 jovens intelectuais, o Russo e o Orlando, que estão escrevendo sobre Spengler, revolta tecnológica, esses temas. A gente tem o professor Paulo Cruz, que está começando a formular um pensamento de uma direita negra, porque ele é um intelectual negro que conhece o movimento negro desde o século XIX. Enfim, eu acho que é uma revista que está ficando bonita, está ficando interessante. Aí eu queria dar essa revista para o senhor de presente, para o senhor ler a revista e, se for o caso, no futuro, talvez colaborar aí com um artigo. A gente ficaria muitíssimo honrado. Muito obrigado. De eu aqui agradeço e fico muito animado com isso. Mas muito esperançoso também que você e vocês se disponham a essa abertura para juntos organizarmos essa coalizão majoritária, produtivista e capacitadora que é necessária para soerguer o nosso país. É isso. Se você gostou dessa entrevista, nos ajude compartilhando ela com o máximo de gente que você puder. Eu acho que isso aqui não vai sair apenas no clube, para os nossos assinantes, eu acho que tem que sair também no YouTube da Valete, acho que seria bacana. Então compartilhe, mostre essa entrevista para as pessoas, fale com seus amigos, familiares, com todo mundo, porque aqui nós tivemos 1h30, 1h e pouco, de um diálogo muito legal com o professor Roberto Mangabeira Unger, e todos nós do MBL nos sentimos muito honrados por ter a presença do senhor aqui. É isso. Muito obrigado.